belo dia de verão. Meu filho de 5 anos de idade, James, estava brincando sozinho no quintal de casa. Ele nunca teve muitos amigos, mas ele sempre teve uma imaginação fértil. Eu estava na cozinha, alimentando o nosso cachorro, quando eu ouvi James conversando com alguém. Não prestei atenção no que eles estavam conversando, mas finalmente meu filho estava fazendo amizades. Não é fácil ser uma mãe solteira, estar sempre prestando atenção no filho. Quando fui no quintal chamar meu filho para almoçar, fiquei confusa. James estava brincando sozinho. Eu poderia jurar que tinha escutado a voz de mais alguém conversando com ele. Será que ele estava falando sozinho? James, já é hora de entrar. Ele entrou e se sentou-se à mesa para comer. Filho, com quem você estava conversando lá fora? Eu estava brincando com meu amigo, mamãe. Ele me respondeu com um grande sorriso no rosto. Será que seu amigo tem nome? Ele poderia vir almoçar com a gente. O que você acha? Ele me olhou um pouco antes de responder. Acho que ele não viria. E o nome dele é Jack Risonho. Que nome estranho. Como é esse seu amigo? Bem, mamãe, ele é um palhaço. Ele tem cabelos longos e um nariz listrado, em forma de cone. Tem braços longos, usa calças largas com meias listradas e ele sempre está sorrindo. Eu percebi que meu filho estava falando de um amigo imaginário. Acho que é normal para a criança de sua idade para ter amigos imaginários, especialmente quando ele não tem criança de verdade para brincar. Provavelmente é só uma fase. O resto do dia foi tranquilo. Quando anoiteceu, coloquei James em sua cama para dormir. Lhe dei um beijo e apaguei as luzes do seu quarto. Eu também estava cansado e decidi ir dormir naquela noite. Tive um pesadelo horrível. Estava tudo escuro. Eu estava em uma espécie de parque de diversões abandonado. Eu estava com muito medo, correndo através de um campo infinito de barracas vazias, carrossel quebrados e algumas cabanas de jogos. Aquele parque tinha uma aparência horrível. Tudo era preto e branco, e os prêmios de pelúcia estavam manchados e pendurados nas barracas de jogos, todos com um sorriso doentios costurado em seus rostos. Parecia que todo o parque estava olhando para mim, mesmo que eu fosse a única pessoa naquele local. Então uma música começou a tocar. Essa música que eu ouvia na minha infância foi me hipnotizando. Segui sua melodia para a tenda de circo, quase em transe. Estava incapaz de impedir minhas pernas de seguir aquela direção. Estava tudo escuro. A única luz naquele lugar era de uma luz no centro da tenda. Enquanto eu caminhava em direção à luz, a música ia diminuindo, mas eu continuava cantando. A música parou. De repente, todos os holofotes se acenderam. Era uma luz muito forte, que me deixava quase cega. Tudo o que eu conseguia enxergar foi uma pequena silhueta. Depois eram 2, 3, 4. Havia dezenas deles, todos vindo em minha direção. Eu não podia me mover, minhas pernas estavam congeladas. Tudo o que eu podia fazer era ver como os inúmeros assombrosos se aproximavam. À medida que aproximavam, conseguia ver. Eles eram crianças. Quando eu olhei para cada um, eu percebi que eles estavam terrivelmente desfigurados e mutilados. Alguns tiveram cortes em todo o corpo. Outros foram severamente queimados, e os outros estavam faltando membros, até mesmo os olhos. As crianças me envolveram, arranhando a minha pele, me arrastando para o chão, fazendo cortes no meu corpo. À medida que as crianças me cortavam em pedaços, eu podia ouvir eram risadas, horríveis risadas, malignos risos. Eu acordei na manhã seguinte, suando frio. Respirei fundo para me calmar. Olhei para o lado e vi algumas figurinhas do James, ao lado de minha cabeceira. James provavelmente tinha acordado cedo e as deixou aqui. Juntei a pequena bagunça
que ele fez e fui até seu quarto. Quando cheguei lá, ele estava dormindo. Um pouco mais tarde, James acordou e eu lhe preparei um café da manhã. Ele ficou quieto e parecia um pouco cansado. Talvez ele também não dormiu tão bem. Enquanto ele comia, eu perguntei: James, querido, por que você largou seus brinquedos no quarto da mamãe hoje de manhã? Jack risonho que fez isso. Então diga ao Jack para manter os brinquedos em seu quarto. James ficou calado, terminou de comer seu cereal e foi brincar no quintal. Como eu tinha dormido mal naquela noite, eu fui descansar um pouco no sofá e acabei dormindo por algumas horas. Nossa, eu preciso cuidar do James. Saí para o quintal, mas James não estava mais lá. Eu estava ficando nervosa, então gritei por ele. James, James, onde você está? Só então eu ouvi uma risada vindo do quintal da frente. Corri até o portão para a frente da casa. James estava sentado na calçada. Eu respirei um suspiro de alívio e caminhei até ele. James, quantas vezes eu já lhe disse para ficar no quintal? James, o que você está comendo? James olhou para mim, então colocou a mão no bolso e tirou uma mão cheia de balas coloridas. Isso me deixou muito irritada. James, quem lhe deu esse doce? James apenas olhou para mim, sem falar nada. James, por favor, diga à mamãe onde você conseguiu esses doces. James abaixou a cabeça e disse: Jack me deu. Meu coração congelou. Me ajoelhei para ele, olhá-lo nos olhos. Filho, já ouvi o suficiente desse Jack risonho. Ele não é real. Esta é uma situação muito grave e eu preciso saber quem te deu esses doces. Eu vi os olhos do meu filho se encherem de lágrimas, enquanto dizia: Mas mamãe, Jack risonho me deu o doce. Eu fechei os olhos e expirei fundo. James nunca mentiu para mim, mas o que ele estava dizendo que é impossível. Fiz ele cuspir o doce e eu joguei o resto fora. James parece estar bem, talvez esteja exagerando. Naquela noite, eu coloquei James para a cama, como de costume, e decidi ir para a cama cedo mesmo. De repente, fui acordada por um estrondo vindo da cozinha. Eu soltei para fora da cama e corri pelas escadas. Quando cheguei à cozinha, fiquei horrorizada. O nosso cão morto pendurado na luminária. Seu estômago estava aberto e recheado de doces, do mesmo tipo que James estava comendo mais cedo naquele dia. Meu choque foi rapidamente quebrado por um grito agudo, vindo do quarto de James, seguindo por fortes quedas. Eu rapidamente peguei uma faca na gaveta e subi as escadas com a velocidade que só mamãe, cuja filho está em perigo. Derrubei a porta e acendi as luzes. Tudo no quarto tinha sido revirado. Meu pobre filho em sua cama chorando e tremendo de medo. Peguei meu filho e corri para fora da casa. E fui à casa de Tom, meu vizinho. Eles ainda estavam acordados. Eles me deixaram usar o telefone e liguei para a polícia. Não demorou muito tempo para chegar e eu expliquei o que tinha acontecido. Eles me olharam como se eu fosse louca. Eles vasculharam a casa, mas tudo o que encontraram foi um cão morto e 2 quartos bagunçados. No dia seguinte, James permaneceu dentro de casa. Disse para ele ficar em algum lugar que eu possa vê-lo. Eu fui até a garagem e encontrei seu velho monitor do bebê e configurei em seu quarto à noite. Eu serei capaz de ouvi-lo. E fui até a cozinha e peguei a maior e mais afiada faca da gaveta e coloquei no meu criado mudo. Amigo imaginário ou não, eu não vou deixar nada machucar o meu menino. A noite chegou logo. Coloquei James na cama. Estava com medo, mas eu prometi a ele que eu não ia deixar nada acontecer com ele. Lhe dei um beijo e apaguei a luz. Antes de fechar a porta, eu sussurrei: Boa noite, James, eu te amo. Eu tentei ficar acordada enquanto pude, mas depois de algumas horas, o sono veio. Meu bebê parecia seguro, mas ele foi dormir. Assim que eu coloco minha cabeça
no travesseiro, eu ouvi um barulho suave do monitor do bebê, que eu tinha colocado no meu criado mudo. No início, parecia que a interferência, como qualquer rádio faria. Em seguida, ele se transformou em um gemido. Foi James dormindo? Então eu ouvi a risada do meu pesadelo. Aquela risada horrível. Peguei a faca e corri para o quarto de James. Eu tentei acender a luz, mas não achava o interruptor. Eu dei um passo e eu podia sentir o líquido espesso quente em meus pés. O frio absoluto subia através de minhas espinhas. O corpo do meu filho pregado na parede, um corte profundo em sua barriga e seus órgãos jogados no chão. Seus olhos e línguas tinham sido removidos, junto com a maioria de seus dentes. Eu fiquei com nojo. Eu mal podia acreditar que aquele era o meu menino. Então ouvi gritos novamente, o desesperado gemido. James ainda estava vivo. Meu bebê, minha pobre criança. Esse corpo pregado foi uma alucinação, uma ilusão. Eu corri através do quarto escuro quando uma gargalhada horrível, vindo de trás de mim. Virei-me lentamente e em seguida surgiu o demônio responsável por todo esse horror, Jacques Risonho. Sua pele branca e cabelos negros e emaranhados caíam até aos ombros. Ele tinha penetrantes olhos brancos cercados por anéis pretos, escuros. Seu sorriso tanto revelou uma fileira de dentes afiados, e sua pele não se parecia com a pele normal. Ele quase parecia de borracha ou plástico. Ele usava uma roupa preta com listras brancas e suas mangas e meia. Seu próprio corpo é grotesco. Seus longos braços pendurados para baixo após sua cintura e do jeito que ele se mexia parecia não ter ossos, como uma boneca de pano. Ele soltou uma risada doentia, como se para me avisar que estava satisfeito com a minha reação ao seu trabalho. Ele, então, virou-se lentamente, ficando na frente de James, e começou a rir ainda mais. Isso foi suficiente para afastar-me o meu terror. Eu respondi: saia de perto dele. Corri para o monstro com a minha faca erguida à minha frente, esfaqueando ele. Mas assim que a faca tocou ele, desapareceu em uma nuvem de fumaça negra. A faca passou para a direita e perfurou o coração de James, que ainda batia, respirando o sangue quente em meu rosto. Não, o que eu fiz? Meu bebê, eu matei o meu bebê. Eu matei o meu bebê. Eu imediatamente caí de joelhos. O meu menino doce. Eu prometi que iria protegê-lo, mas eu não. Me desculpe, James. Eu sinto muito. A polícia logo chegou a me encontrar na frente do meu filho, ainda empunhando a faca coberta de sangue do meu bebê. O julgamento foi curto e insanidade. Fui colocado em uma clínica para criminosos insanos, onde estive nos últimos 2 meses. Não é tão ruim aqui. A única razão pela qual eu estou acordada agora é porque alguém está com uma caixinha de música tocando aquela maldita canção do lado de fora da minha janela.